Olá pessoal, estamos aí ao vivo, mais uma terça-feira com o programa Família Sua Prioridade. Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria da gente mandar um olá, né, Vivi? Para quem está chegando, mandar um olá aí pra gente, né? Boa noite pessoal, para mais uma live aqui essa noite. Estamos começando, a Cássia já entrou, Deus abençoe a Cássia aí. E nós estamos aqui, né, toda terça-feira. A Norma entrou. Lucas. O Lucas entrou aqui no Face. As pessoas estão chegando. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Para mais uma live, né, pessoal? Toda terça-feira estamos aqui. O Ariel também, nosso genro, entrou. E, pessoal, toda terça-feira a gente está aqui compartilhando, né? E a gente é muito bom ter vocês aí. Às vezes a gente não dá, né, pastor, para poder ler todos os comentários, né? Na semana passada teve muito comentário que a gente não conseguiu ler, né? O tempo aqui é bem rápido, mas assim, que Deus abençoe todos vocês. É importante esses comentários, não somente o comentário, mas é que a gente comunica histórias de pessoas, de vidas e de casais, de famílias, e isso é muito importante. Eu tenho recebido muitas notícias. Ontem mesmo eu estava numa reunião e eu recebi uma notícia de uma família que virou fã do pastor Francisley, pastora Vivi aí no programa Família Sua Prioridade. E essa notícia assim me pegou de surpresa, porque essa pessoa chegou e falou assim: pastor Francisley, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Lá em casa deu terça-feira às 20h15, todo mundo para, a janta fica para depois, só porque nós somos a minha família, nós somos fãs de vocês e assistimos, não perdemos um Família Sua Prioridade. E isso é muito importante, né? Verdade. Muito importante. Assim, pessoas que às vezes a gente nem sabe que estão aí assistindo, né? E estão nos acompanhando, estão assistindo todas as terças e fazendo a família também assistir, né? Levando a família a assistir. E um testemunho também, antes de eu contar esse testemunho, a Cleia, minha cunhada, Thaís, nossa filha, também está aqui no Face. A Ellen Batista, um grande abraço para você, Ellen, que toda terça também está aqui com a gente no Instagram. E pessoal, e é tão importante, né, a gente ouvir os comentários que essas lives têm alcançado famílias, casais. E também tivemos uma pessoa chegou para nós e falou que ao encaminhar, né, que ela teve essa experiência Ao compartilhar, quando ela compartilhou para uma amiga, a amiga aceitou o convite e começou a acompanhar a live. E essa pessoa mesmo me falou: nossa, funciona mesmo. E aí é muito bom isso, pessoal. Exatamente. Pessoal, vamos lá. Já que ela começou a falar sobre compartilhar, vamos aproveitar esse momento que a gente vai começar num tema muito interessante. O tema de hoje é um tolo e o outro sábio. Né? Vamos falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre esse tema, que é muito interessante, compartilhe essa live, sabe? Aí no Instagram, compartilhe aqui no Facebook, não perca tempo. Olha, eu preciso aí de no mínimo uns 50 compartilhamentos. Vamos nesse desafio? Se você for um que compartilhar, eu já preciso de 49. Então vamos compartilhar. Quantas pessoas na sua casa estão assistindo? Pede o pessoal na sua casa ligar. Se tem mais de um aparelho celular, pede para ligar mais de um, compartilhar. Vamos compartilhando com a família. Gente, compartilha com a família, sabe? Com o tio, com a avó, com a mãe, com o pai, com o sogro, com a sogra, com o irmão, com a irmã, com a sobrinha, com a neta. Compartilha isso daí, tá? Muito bom essa live aí, nós estamos compartilhando. E hoje a gente vai falar de um casal, assim, que eu acho que a gente vai aproveitar muito sobre a vida deles dois. A gente vai aprender muito com este casal que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Então vamos lá, pega a sua Bíblia. Ó, vou dizer para você uma coisa. Pegue um papel e uma caneta. Toda terça-feira eu falo. Pegue um papel, uma caneta e anote. Vão ter palavras-chave fundamentais para abençoar a sua vida. Então não deixe de anotar. Pegue um papel, uma caneta, a Bíblia e anote. Tá ok? Nós vamos ler aqui o texto. Nós vamos ler o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. 1 Samuel 25, 2 e 3 fala que havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo.
E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era a casa de Calebe. Você já ouviu essa história sobre Nabal e Abigail? Você quer falar? Conta a história para nós. Então, pessoal, quem era Nabal e Abigail? Aqui o pastor leu os primeiros versículos que diz que era um homem cujo tinha muitas posses, um homem rico, mas era um homem tolo, era um homem mau. Em todo o seu trato, a Bíblia fala que esse homem era mau. E tinha sua esposa, que era uma esposa sensata e formosa. O que aconteceu? Vou contar um pouquinho da história deste casal, né, que está aqui em Samuel. O rei Davi, passando por aquelas terras, ele com 600 homens, né, ele estava acampado próximo à fazenda, né, ao lugarejo de Nabal. A casa, né? A casa de Nabal. Com todos os seus serviçais ali, com todos os seus empregados, com toda a sua família. Vamos dizer, né, que era um bairro, vamos dizer assim, porque era muito grande o que Nabal tinha. E o rei Davi, passando com seus servos ali, eles tiveram fome, sede, estava sem o que comer, sem se alimentar, e ele manda então... Ele lembra que ali há posses de Nabal e ele manda então que um servo vá até Nabal, até a casa de Nabal e peça comida e água para ele e para os seus soldados que estavam com ele. Uma vez que o rei Davi manda dizer assim para Nabal que ele já tinha tratado bem os pastores de Nabal quando estes estavam perto do reinado, perto do local onde o rei Davi havia, né? Embora Davi ainda não era rei nessa ocasião. Mas aí o que acontece? Nabal, vem um servo de Davi e fala para Nabal: olha, meu senhor, o meu senhor pede para que você possa dar comida a ele e ao povo que está seguindo ele. E falou, né, sobre Davi, falou sobre que uma certa vez Davi teve benevolência e cuidou daqueles servos. E que ele mandasse provisões, comida para Davi e seus servos. Só que Nabal, como a Bíblia descreve que era um homem tolo, um homem mau, Nabal vira para o servo e fala: eu não conheço Davi. Quem é Davi? Embora ele conhecesse. Quem é Davi? Não, eu não vou tirar das minhas coisas para mandar para Davi, para esse bando de homens. Não, olha, fala com Davi que eu não tenho, não posso, não vou dar, não vou ajudar. Aquele servo volta para Davi e fala com Davi: olha, Nabal falou que não vai dar nada, não vai servir, não vai me mandar nada pra gente, não vai dar comida e falou que nem nos conhece. O rei Davi ficou muito furioso, porque o rei Davi falou: olha, não tem condição, nós ajudamos esse camarada e agora a gente está aqui, a gente poderia até proteger essa fazenda, essa propriedade, e Nabal manda essa resposta e vão matar todo mundo. Não vai sobrar um homem do sexo masculino, não sobrará até o dia do amanhecer. O rei Davi ficou muito furioso com aquela resposta de Nabal. E só que aí, pessoal, neste intervalo, a mulher de Nabal, ela escuta, né? Vem um servo e conta tudo para ela. Olha, o rei Davi mandou falar isso, isso e isso, e Nabal não prestou ajuda. Nabal falou que eles se virassem para lá. E aí Abigail, logo ouvindo essas palavras e sabendo que Davi, né, já era um homem guerreiro, ela manda preparar comida para mandar aquele povo. Enfim, a história é longa, mas a gente tentar falar um pouquinho para vocês conhecerem quem era Nabal e Abigail. Abigail manda o servo aprontar uma carroça, talvez? Manda vários alimentos para Davi e para o exército de Davi. Vários alimentos. Os números aqui é que para alimentar 600 homens não era pouca coisa, era muito.
E no meio Mas do onde caminho, nós né, queremos chegar? no meio do caminho ela encontrou Ela com encontra Davi, com a caravana de Davi, e o exército. e pede perdão a Nabal, a Davi, pela insensatez do seu marido. Né? Ela pede perdão e fala: me perdoa, meu Senhor, perdoa meu marido pela insensatez dele, mas por mim aqui, pela minha bondade, pela minha ação, eu peço misericórdia e que você não faça mal nenhum para minha casa, para minha família. Então isso é um pouquinho da história desse casal. Gente, um era tolo e o outro era sábio. Já deu para perceber aonde que nós estamos conduzindo essa live e o que essa história tem a ver conosco. Quando a gente ouve o que a Vivi acabou de relatar, o que essa história tem a ver comigo? O pastor está me chamando de tolo? O pastor está chamando os homens de tolo e as mulheres de sábio? Não, gente, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que na história de Nabal e Abigail, nessa passagem, Nabal era um homem tolo. E aqui a gente vai ver umas características de Nabal. Ele era duro, ele era maligno, ele era maldoso. Uma pessoa estúpida e ignorante era o tal do Nabal. Ele era muito rico, ele tinha dinheiro. Mas infelizmente o que ele tinha, ele só tinha dinheiro. Ele não tinha educação, ele não tinha sabedoria, ele não sabia lidar com as pessoas, ele não era hospitaleiro. Naquela cultura, qualquer pessoa que chegasse, na cultura da época, qualquer pessoa que chegasse pedindo ajuda, era quase que uma obrigação deles ajudar, independente de quem é que seja. E Davi chegou lá mandando mensageiros pedindo ajuda, e a resposta dele é: quem é Davi? Não conheço, não quero saber, não vou ajudar. Então ele era tolo, ele era muito rico, mas desprovido de sabedoria, de conhecimento, e não tinha competência para lidar com assuntos delicados. Abigail, por outro lado, era uma mulher formosa, sensata e entendida. Então há duas versões aqui. E eu não quero atrelar Nabal aos homens e Abigail às mulheres, mas eu quero dizer que dentro da casa tem mulheres que têm atitude como de Nabal, e tem homens que têm atitude como de Nabal. Assim também tem mulheres que têm atitude como de Abigail, e homens que também têm atitudes como de Abigail, né? Isso, e aí a gente quer falar, então, trazendo essa palavra, né, de Abigail e Nabal, a gente quer falar um pouquinho sobre isso. A tolice e a sabedoria, né, a sensatez, porque a Bíblia nos fala que a casa se edificou na sabedoria, né? E é necessário o casal buscar essa sabedoria, porque às vezes a gente é tão insensato, podemos agir com tolice, não ter esse entendimento, estar preparado para reações delicadas, né? No seio familiar, um com o outro, com os filhos, ou até mesmo com coisas que vêm de fora. Às vezes, por falta de sensatez, nós podemos colocar tudo a perder. Esse casal, Nabal, por sua tolice, ele colocou a família dele toda em risco. Ele colocou, toda a família. Porque se não fosse a intervenção de Abigail, toda a casa, todos os homens morreriam. Então é necessário que alguém, sabe, o bom seria que cada um de nós, maridos e mulheres, pudéssemos buscar a sensatez, a sabedoria, né, no agir, no falar, em certas situações delicadas, como reagir. Isso traz um... Quantos homens estão falando em nome da família, em nome da esposa, sem que no mesmo momento que a esposa discorda dele? Se ela pudesse falar, se ela pudesse gritar, ela diria: eu não concordo com essa sua atitude, não concordo com a sua decisão. Da mesma forma, quantas mulheres estão tomando a frente, sendo tolas, desprovidas de conhecimento, com falta de sabedoria, para tratar assuntos delicados, mas elas estão indo
no rompante, na dureza, na ignorância. E aí ela envergonha o marido por causa daquilo. E as pessoas começam a dizer assim: nossa, você viu a esposa de fulano de tal? Você viu a esposa daquele camarada, daquele nosso colega? Envergonha o homem. Quantas mulheres também estão tendo essa atitude como a de Nabal? Porque na verdade aqui Abigail, ela se dispôs, ela tomou uma atitude sábia e se dispôs a resolver o problema, né? Quantas mulheres às vezes de repente se dispõem ou se levanta para não agir com sabedoria, né? Para não resolver o problema em si. Da mesma forma, homens, né? Que às vezes com falta de sabedoria tem regido a casa conforme ele pensa. Porque este homem aqui, esse Nabal, era assim que ele agia. Tudo é meu, eu sei o que eu faço, os bens é meu, não vou ajudar esse tal de Davi. Eu comprei, eu que comando tudo isso aqui, eu que resolvo. E às vezes tem maridos que eles estão levando a família assim, sabe, com essa falta de sabedoria, resolvendo conforme só o que ele acha que está certo e pronto, né? Não busca sabedoria, né? E é claro, pessoal, que como pastores nós vamos sempre dizer, a sabedoria ela vem de Deus. Conhecimento é uma coisa, a pessoa pode ter conhecimento, ele pode ser estudioso, ele pode ser rico, esse conhecimento, ele né? pode ser rico, como esse homem aqui era rico, ele era bastardo, a Bíblia diz que ele só era rico. Ele tinha muitas possessões, ele era bastardo, então não faltava, problema de dinheiro não era o dele, né? Mas não tinha sabedoria. Então ter conhecimento é uma coisa, ter sabedoria é outra. A pessoa pode ser tola e não ter nenhuma sabedoria. Nós não estamos falando aqui de quem é rico não, tá, gente? De repente quem está aí, só é um pecado eu ser rico? Não. Não, nós não estamos falando de quem é rico não. Nós estamos dizendo... Continue rico, que Deus está te prosperando, Deus te abençoe. Agora, o que nós estamos dizendo, no contexto da história, nós estamos falando, é que Nabal, o que ele tinha era só riqueza, mas ele era um estúpido, um ignorante. Entende? Não estou falando contra a riqueza, estou falando as características que tinha posses, tinha riqueza, mas era um cara estúpido, era um cara ignorante, sem sabedoria, rude, grosso, né? Ele não sabia tratar com assuntos delicados, porque quando o servo de Davi fala para levar alimento para o soldado, é um assunto delicado. Levar como? Quem vai levar? Quem vai buscar? O quanto que a gente pode oferecer? Quanto que a gente pode dar? Quantos animais eu vou matar, vou oferecer? Quantos pães eu vou mandar os empregados fazer? Percebem que era um assunto delicado, que tinha que ter toda uma gerência? Nabal não sabia fazer isso. O problema de Nabal era esse, né? E de repente, o que aconteceu? Ele nem buscou conversar com a sua esposa, ele nem buscou consultar alguém, ele já de ímpeto, ele já mandou a resposta para o rei Davi: não vou ajudar, não tenho nada a ver com isso, não vou tirar da minha casa, da minha carne. Se vocês forem ler todo o capítulo, e eu aconselho que leiam, ele vai dizendo: eu não vou tirar da minha carne, não vou tirar do meu pão para mandar para esses homens, de jeito nenhum. Então, ou seja, vamos trazer então para maridos tolos. Tem momentos em que muitas mulheres reclamam de que maridos tomam a vida ali do lar na dureza, coração duro, sabe? Tudo, eu sei o que eu faço, eu mando mesmo, eu sou assim, não mudo, é assim meu jeito de agir. Tem coisas para resolver, não consulta a esposa, não consulta ninguém e já faz da sua maneira, não consulta a Deus. Por outro lado, tem mulheres assim também, sem sabedoria. Mulheres que fazem as coisas sem antes consultar a Deus, antes sem consultar, sabe? Buscar conselhos de pessoas que realmente vai dar. E aí essa mulher insensata pode julgar tudo a perder, porque ela não pensa antes de falar, ela age como uma louca. Tanto que a palavra de Deus também vem dizer a nós, mulheres, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Essa mulher tola,
não quer dizer que ela não tenha conhecimento. A Bíblia não fala isso. Quando a Bíblia fala, e a tola com as suas próprias mãos, ela destrói, não está dizendo que é uma mulher pobre, não diz que é uma mulher que não tenha conhecimento. Só que essa mulher tola não tem sabedoria. A casa dela não está edificada na sabedoria. Então por isso que é necessário o casal buscar sabedoria, sabe? Pensar antes de fazer as coisas, consultar um ao outro para ver o que acha, porque a Bíblia também diz que na multidão de há sabedoria. Peraí, né? Pessoal, tá ligando aqui, isso acontece, é ao vivo, aí alguém liga e eu tenho que recusar, depois eu retorno, né? Então é necessário alguém aí nessa casa ter sensatez, né? Levantar com uma sensatez. Se não tem, precisa ter alguém aí sensato para colocar ordem na casa, para buscar um equilíbrio. Olha, gente, o negócio é tão sério, esse negócio porque Abigail ficou sabendo da decisão do marido por um serviçal, por um empregado. Ou seja, o que dá a entender que a resposta que o marido de Abigail, Nabal, deu para o servo de Davi, ele não falou nem para a esposa. Só que o servo, o empregado, ficou sabendo, ouviu a conversa e correu lá e contou para Abigail. Ou seja, tudo dá a entender, um dos problemas que acontece com esse casal, acontece com muitos casamentos, a falta de comunicação, a falta de diálogo. Não teve. Olha a importância, por causa da falta de diálogo, Davi desistiu. Por causa da falta de diálogo, Davi ia matar Nabal, Abigail, exterminar toda a família. Só que aí a esposa correu na frente, deu um jeitinho lá e tal, aquela coisa toda. Agindo com sabedoria. Mas a falta de diálogo destrói uma família. Olha a situação. E tem muitos casais, tem muitos casamentos, muitos maridos, muitas esposas, que entre eles não tem diálogo. E as coisas estão acontecendo de mal a pior, as coisas estão ruindo. Não é porque falta dinheiro, porque dinheiro tem. O Nabal tinha dinheiro. Não é porque falta beleza na esposa, porque a Abigail era bonita, mas não tinha diálogo. Então, de repente, há muitos casamentos que o marido, ele tem o dinheiro suficiente para sustentar a casa e pôr as coisas dentro de casa. De colocar o bom e o melhor dentro de casa. E tem muitos maridos que têm esse dinheiro para isso, condições para isso. Tem mulher que se sente bem porque acha que ela é bonita, ela é formosa, né, é sábia e tal, então ela tem essa condição. Então o que está atrapalhando que o casamento está ruindo? Por que está atrapalhando que o casamento não está dando certo? A falta de diálogo, gente. Olha só essa história que a gente acabou de falar. E aí o que acontece, né? Surge uma situação e aí um toma a frente e resolve tudo, seja o marido, seja a esposa, mas não consulta o outro. Aí quando aquilo acontece o pior, quando aquela posição, aquela atitude de um foi uma coisa pior, aí o outro, quando já estourou, né? Aí vai falar, nossa, mas por que você não falou comigo? Por que a gente não conversou antes? Por que a gente não sentou para conversar? Porque eu ia te falar que, mas vamos pensar bem, é assim? Nossa, por que a gente não conversou, não dialogou, não buscou o melhor jeito se era para resolver? Mas aí tem momentos que não dá mais para resolver. Aqui nessa história que a gente contou, teve um jeito para resolver, né? Embora a Abigail encontrou no caminho, né? No caminho ela encontrou com Davi e seus servos, já disposto, furiosos para destruir aquela casa e todos os homens daquela casa, né? Mas tem momentos que não dá para resolver mais. O leite já foi derramado, né? Então por isso, pessoal, é que a gente está aqui com essa live para falar para mim, para você, para nós, né? E para vocês que estão nos acompanhando aí. Vamos buscar, antes das tomadas de decisões, buscar sabedoria, buscar o diálogo entre o casal, sabe? Buscar o diálogo entre a família, não esperar a coisa ficar pior, esperar o leite derramar, para depois tentar consertar.
porque aí pode ser tarde demais, né? Casamentos às vezes já estão destruídos e aí já não tem chance mais de voltar, porque já não resolveram, né? Agiram sem inflamados, de ímpeto, com ignorância. E sobre a dureza de coração, pastor, é uma coisa interessante, porque é algo que é fácil. A pessoa, tanto marido, mulher, filhos, ter um coração duro é muito fácil, porque basta às vezes eu estar com o que eu quero fazer, estar com o que eu estou pensando que é certo e o outro não quer e meu coração já está duro, né? Ou então não é desse jeito, então também já endurecer meu coração, né? Nunca está disposto a se doar, né? Então isso é fácil também de isso que foi falado aqui, da dureza do coração. Então, pessoal, quem é que está gostando dessa live? Eu quero ver um comentário aí. Você que chegou agora, compartilha essa live. Você que chegou já no meio da live, compartilha ela para alcançar mais pessoas. E posta aí, você que está aí no Instagram, você que está aqui no Facebook, um comentário. O que você está achando até agora? O que você está achando dessa história? Tem alguma experiência, algum testemunho? Pode escrever aí. Mas eu quero falar o seguinte aqui, dentro do casamento, além daquilo que a gente está falando, a ajuda, eu quero falar sobre a ajuda. Não era obrigação de Nabal dar comida, mas ele poderia ser hospitaleiro para aquelas pessoas, como foi falado, Davi e os seus soldados que estavam protegendo ali a propriedade de Nabal, a fazenda de Nabal. Poderia ter ajudado. E ele não o fez. Tem pessoas que são ingratas, gente. Tem pessoas, tem famílias, tem maridos, tem esposas que são ingratos. O que é ingratidão? Ingratidão é você retribuir bem aquilo que te faz. Ou alguém que te pede ajuda. Talvez a sua esposa está te pedindo ajuda, talvez o seu marido está te pedindo ajuda, os seus filhos te pedem ajuda e você nega a ajuda. E o tanto que essa pessoa fez por você já. E quando você nega a ajuda, podendo ajudar, isso demonstra ingratidão. E aqui, Nabal foi ingrato com Davi. Era uma ingratidão. E eu gostaria de perguntar isso. Qual a sua reação? Qual são a reação das pessoas, das famílias, que são ajudadas, que são fortalecidas? De alguma certa forma, alguém ajudou, contribuiu para o crescimento. Alguém contribuiu para o crescimento do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família. E de repente esse alguém chega, pede ajuda, seja marido, seja esposa, seja filho. Qual é a reação? A reação é de ajudar? De retribuir aquela ajuda, aquilo que pediu? Ou a reação é uma reação de ingratidão? Só vem a nós. E aí, como diz a expressão, né? E aí são ingratas. Nabal aqui demonstra ingratidão. Além de tudo isso aqui, das características dele, ele demonstra essa ingratidão. E aqui eu falo, Vivi, quantas esposas são ingratas? Quantos maridos também são ingratos? Filhos, nem se fala. O pai dá a vida pelos filhos, se esforça, tudo que o filho quer, ele pode, o pai vai lá e faz o que tem todo, tenta dar o melhor, e aí quando é hora do pai falar alguma coisa, pedindo uma ajuda, o filho vira as costas e fala: eu não vou ajudar, eu não quero ajudar, eu não vou participar disso, se vira para lá, vocês dois, o problema é seu, o problema não é meu. Ingratidão, e assim por diante, né? E aí a ingratidão, né, ela cria raízes de amargura. Amargura. Né? E ela é a raiz de amargura. Então, ali, essa família, né, vai crescer ali qual o sentido, né, dessa família, porque é um se doando para o outro, né? E Nabal aqui, quando ele não devolve a mesma gratidão que antes ele recebeu do próprio Davi, ele demonstra totalmente a tolice, a insensatez, né? Porque sermos gratos, quantos casais, quantas famílias recebem ao longo da sua vida ajudas, tanto de ambos, da família, como de fora, né? Para construir ali uma vida, quantas
quantos maridos ali recebeu uma certa ajuda, seja em conselho, seja em dinheiro, seja em proteção. E quando é um momento uma orientação, e quando é um momento de retribuir, aí de repente a ingratidão surge, né? E aí a pessoa fala assim, não tem nada a ver com isso, eu não vou ajudar, né? Porque Davi, ele já tinha usado de bondade para com Nabal um tempo atrás, e aí logo agora a gratidão dele é essa, total ingratidão. Né? Eu não te conheço. Não quis prestar ajuda a Nabal. Então às vezes muitos homens e mulheres também agem assim, né? Suas ações são dessa forma. E aí tá o problema, porque quando a Abigail vai ao encontro e tentar resolver, ela já demonstra essa sensatez, e foi através das suas palavras humildes foi que ela conseguiu, suas palavras humildes e de gratidão foi o que ela conseguiu acabar com a fúria ali do mal que viria. As palavras de Abigail, que foram simples, humildes e de gratidão, de bondade, fez cessar a fúria de Davi, a qual ele ia ali contra aquele povo. E aí é onde que está o ponto. E nossas palavras, né? Tem sido, elas acabam com a briga ou suscita mais briga ainda? E nossas palavras, elas têm, será que nossas ações e nossas palavras têm o poder para acabar com uma discussão ou para piorar a situação? Será que nós buscamos sabedoria no nosso falar? Será que a gente vai com essa intervenção dessa mesma forma que Abigail foi, para poder agir humildemente com palavras de sabedoria e cessar? Pois é, mas outra coisa que eu vejo aqui, a gente vai falando, as coisas vai acontecendo, vai aparecendo. Hoje tem muito costume e parece que está virando modismo, e esse modismo não é muito legal, né? Por favor, vocês que estão me assistindo aí, não me interprete mal, mas nós estamos falando de um conceito bíblico, nós somos pastores e eu defendo a palavra do Senhor, mas não me interprete mal, por favor. Mas quando Abigail vai levar os presentes, se humilha para Davi e pede Davi misericórdia, não dá uma certa impressão que Abigail passou na frente do marido? Passou. Mas por que ela passou? Por causa que ela quer consertar a burrice do seu marido. Então quer dizer que... A burrice do seu marido. Ela não passou. Ela se atreveu, né? Claro, porque ela passou na frente do seu marido ali para tentar resolver essa situação. Só que o mal já tinha sido feito. O marido já tinha feito o mal. Então ela passou na frente porque o marido era tolo, estúpido, insensato, arrogante. E teve uma ação que poderia trazer destruição do seu lar. E teve uma ação que poderia acabar com a casa. Aí a solução que ela teve, mesmo que não era o conceito da época, mas diante de toda essa história, diante de toda essa situação, o único recurso que ela teve é de, entre aspas, passar na frente de Nabal, porque viu que ela também ia morrer, e se humilhar para Davi, pedir ele misericórdia. Então, gente, não é conceito das mulheres, não é conceito bíblico das mulheres passarem na frente do marido. Só que aqui Abigail se vê, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, e por causa da tolice desse homem, eu vou morrer também, então eu posso dar um jeito. Na verdade, como eu disse, né, o mal já tinha sido feito. Então ela foi tentar consertar o mal. E ela teve que escolher entre a morte, entre morrer e tomar uma decisão. E antes que ela morresse, ela preferiu tomar uma decisão, gente. Então, tem muita gente, e é aqui que eu quero chegar, você continuar, tem muita gente que está o casamento morrendo, mas não toma decisão de melhora. Tem muita gente que o casamento está indo para o fundo do buraco, mas a pessoa, seja o homem ou seja a mulher, por causa da ignorância, da dureza do coração, da estupidez, não toma a decisão assertiva de se reconhecer que precisa melhorar, que precisa mudar, que
precisa buscar ajuda, precisa buscar recurso. É por isso que eu contei essa história toda, de que Abigail não teve saída, ela não queria passar na frente do marido, não era costume passar na frente do marido, mas ela viu que ela ia morrer, o casamento ia acabar, ela ia morrer. E ela tomou uma decisão que salvou ela, e salvou o casamento dela. A família, né? A família toda. Por quê, queridos? Por quê? Que antes do seu casamento acabar você não toma decisão? Por que, minha querida, você não toma decisão antes de tudo estar acabado? Não está acabado. O que você precisa é tomar a decisão assertiva, se humilhar perante o Senhor e pedir ajuda a Deus. E como o pastor disse, pessoal, às vezes as pessoas não se levantam para tomar essa decisão de mudança. E como ele disse, está vendo tudo ir por água abaixo, mas não toma a decisão de se levantar. E o que é difícil? Se a gente fosse colocar, mas é difícil demais. E aqui, para salvar o casamento, não depende só do homem ou da mulher, não. Depende daquele que tem sabedoria. Então, quem é que tem sabedoria na casa? É o marido? Então, toma a decisão. Ah, é a esposa? Então, toma a decisão. Não fique esperando pelo outro. Salve o seu casamento. E tomar essa decisão como a Abigail, né, tomou, né? Ela teve essa atitude, mesmo colocando sua vida em risco, ela decidiu fazer algo que pudesse trazer a salvação para seu lar, para sua família, né? Então, quantos de nós estamos dispostos a isso? Se fosse para a gente medir, né? O que eu posso fazer, né, para resolver essa situação? Ou eu vou pensar, não, mas tá ruim, deixa ele resolver. Deixa ela tomar uma decisão. Tá vendo que a coisa está indo por água abaixo, mas fica esperando o outro tomar essa decisão. E, é muita coisa, eu vou ter que fazer coisas para resolver, é tarde demais, né? Gente, se tá tudo já para acabar, por que não levantar e lutar pelo casamento, pela família, né? Lutar aí pela vida conjugal, né? E tanto que gostaria também de ressaltar aqui, quando a Abigail, né, agiu com humildade, com sabedoria na sua atitude, no seu falar, a Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. E foi o que aconteceu aqui. Essa foi a atitude de Abigail, né? Quando o Provérbios disse, a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Eu acho que está faltando muito isso na nossa vida conjugal, sabe? Às vezes a gente tem mais sabedoria na nossa postura, porque conforme o que a gente fala, as nossas palavras, elas podem desviar o furor. Nossas palavras podem ter um poder de desviar a raiva, a ira, sabe? Acabar ali com a contenda, como também nossas palavras, ela pode suscitar ainda mais a ira. E quando um casal está ali brigando, pessoal, é tão ruim, né, o casal ficar discutindo. Eu fico pensando assim, porque todo casal tem seus momentos que discutem, que às vezes as ideias não batem. E às vezes quando acontece alguma coisa que a gente chega a ter uma discussão, uma coisa assim que eu fico muito assim pensativa, se tivesse um espelho na minha frente. Se tivesse um espelho e que depois eu pudesse, né, ou então uma filmagem e eu pudesse clicar lá e ver nós discutindo. Gente, é muito ruim uma discussão. Mas o problema, sabe o que é? Que a gente vê só quando tem outro casal brigando. Vocês já passaram por essa situação de estar presente num local e de repente um casal começa a discutir? E aí você vê assim, a boca de um, a boca do outro, e um ofendendo e brigando. É tão ruim. Só que aí às vezes a gente fala, nossa gente, que desconfortável esse casal discutindo, brigando. Não, mas que ruim, que situação feia, que chato. Mas quando isso acontece com você, quando acontece com a gente não para pensar nisso na hora, né, da discussão. Então a gente precisa aprender isso, que as nossas palavras, as nossas ações, elas têm poder para fazer com que fique pior ou de melhorar a situação. Ou às vezes tem momentos que não adianta nem falar nada, né? Um tem que ser centrado de deixar a coisa passar. Gente, é difícil conviver com uma pessoa que tem as características de Nabal. É difícil conviver com essa pessoa, não é fácil não.
Ah, pastor, mas Nabal morreu. Alguém vai dizer, quem conhece a história, Nabal morreu. Tá, Nabal morreu por outra situação. Não por causa dessa afronta a Davi. Ele morreu por causa da... A esposa foi e contou para ele. Ele morreu porque a esposa contou para ele o que ela fez. Pois é. E aí, mas foi outra situação. Na não verdade, por violência de Davi. Não. Foi outra coisa. O que acontece? Davi, né? Até pra gente falar da história que nós estávamos falando. Abigail chega em casa, resolve o problema, a situação, graças à boa ação de Abigail, Davi usa de bondade e volta e não mata aquele povo. E aí ela voltou para casa, olha o marido sábio, tava, enchendo a cara. A Bíblia está dizendo. Só na zoeira, na festa. Vocês podem olhar lá. Tá comendo, bebendo à vontade, igual um louco. Tá lá em 25:36, hein? 1 Samuel 25:36. E aí a Abigail chegou em casa. E talvez ela chegasse para contar pro seu marido. Ô, meu amor, nossa, você quase que destrói a nossa casa, mas eu já consegui resolver, viu? Ela não pôde nem fazer isso. Porque quando ela chegou com essa notícia, né, de que a casa ficaria tudo bem, ela vê seu marido embriagado, fazendo uma maior festança. Ou seja, se Davi chegasse ali para matar aqueles homens, ia ser fácil, porque já ia pegar todo mundo bêbado. Não tinha nem resistência. Não tinha nem resistência. Aí o que ela faz? Ela fala assim, não vou contar hoje não. Porque vai adiantar o quê? Se eu não tá bêbado, tá numa maior festança, não vou falar nada. Aí no outro dia, quando o marido já estava... lúcido, né? Ela vai e conta pra ele toda a história. Olha, Nabal, você fez isso de errado, mas eu fui lá, levei comida, levei água, encontrei com Davi, pedi ele misericórdia, pedi ele perdão pela sua ação. E aí a Bíblia fala que ele vai e fica tão... Deu um choque, né? A Bíblia surtou, ele surtou, gente. Vamos lá, Nabal surtou, ficou maluco, doido. Aqui, ó, a Bíblia fala assim, olha, que... ele se amorteceu o coração. E aí, depois disso, ele, passado alguns dias, feriu o Senhor a Nabal. Então, ou seja, quando ela contou para ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou como pedra, amorteceu o coração. Então, Nabal ali já deu um choque pelo que Abigail fez. Pois é. Passou pouco mas tempo, o que eu tô falando é que Nabal não morreu por causa da violência ou das mãos de Davi, mas ele morreu por outras coisas. Mas o que acontece? Naquele momento, ela salvou o casamento, ela salvou a família. É difícil viver com uma pessoa com as características de Nabal. É difícil, gente. Eu falo o seguinte, como é difícil você ter um homem ou uma mulher dentro de casa, um marido ou uma esposa desse tipo. É muito complicado. De duro coração. Duro coração, pedra, nada resolve. Né? Ou seja, mas tem solução para essa pessoa? Tem solução. Ela precisa reconhecer que está errada, ela precisa buscar ajuda, ela precisa parar com as justificativas. Gente, não tem nada pior do que justificativas. Não tem nada pior. Não tem nada pior. E a gente, assim, a gente tem o hábito muito de justificar. Ah, por que queimou o arroz? Ah, por que isso? Ah, por que fez isso? Ah, porque... E começa a falar um monte de justificativo e nem reconhecer. Não, eu vacilei, eu errei, eu falhei, eu vou tentar melhorar. Pronto. Porque quanto mais justificativas, já percebeu que uma justificativa puxa outra justificativa, e outra puxa outra, e outra puxa outra, e fica uma conversa interminável e insuportável de ficar ouvindo aquilo? Porque não dá. É melhor reconhecer e falar assim, não, eu errei mesmo, perdoa, me desculpa, vou procurar melhorar, e tomar aquele suspiro que aí resolve. Mas essa pessoa pode melhorar. Esse marido pode melhorar, essa esposa pode melhorar, mas tem que se arrepender, reconhecer que precisa melhorar, parar com as justificativas. Buscar sabedoria. Porque a justificativa é simplesmente uma muleta para continuar no erro. Justificativa é uma muleta para continuar no erro. Né? E buscar em Deus, pessoal, sabedoria, né, para melhorar. Porque, gente, sem sabedoria a gente não consegue fazer nada. É como a gente disse aqui no início, né? Tem pessoas que acham que confundem, né, conhecimento com sabedoria. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
E a gente precisa ter a sabedoria para lidar com as coisas da vida. E mais ainda quem é casado, mais ainda quem tem filhos, não pode ir agindo conforme o que pensa, o que acha. Não pode, porque vai dar errado. Se a gente buscar a sabedoria aqui dessa terra, vai dar errado. Tiago fala que a sabedoria terrena, ela é maligna. Ela busca só os bens próprios, né? Já a sabedoria de Deus, não. Então a gente precisa entender que pai e mãe tem que ter sabedoria para lidar com seus filhos. Marido e mulher precisam ter sabedoria para lidar com teus filhos. Livrar da tolice. Gente, e aí para encerrar, a gente precisa no último tópico aqui, que a gente está vendo que o tempo está passando. Eu parei aqui para olhar o relógio e nós precisamos de ter as características de Abigail. Abigail, uma das características dela que me chama muita atenção é que ela tinha o equilíbrio para resolver as coisas. É o que nós precisamos nos dias atuais. Nós estamos correndo atrás de muita coisa, nós estamos querendo construir muita coisa, nós estamos querendo ter muita coisa. E esse fato de correr atrás das coisas, de querer construir as coisas e ter muita coisa, para talvez ter um status, para falar que tem, isso traz um certo desconforto no nosso emocional e no nosso psicológico. E tem muita gente que não tem problema de dinheiro, que não tem problema de aparência, que não tem problema de moradia, mas tem problema emocional e tem problema psicológico. As pessoas estão vivendo com seus emocionais abalados, qualquer coisa está chutando balde, qualquer coisa está xingando palavrão, qualquer coisa está largando para lá, qualquer coisa está agredindo, avançando, porque o emocional dessa pessoa está às alturas, ela não tem controle disso. O psicológico dessa pessoa, ela tá, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está rindo, outro dia está chorando, um dia está abraçando, outro dia está soltando os cachorros. Então o psicológico dessa pessoa está sobrecarregado. E Abigail é essa pessoa que ela tem esse equilíbrio, ela tem a sensatez. O que é sensatez? É ter um equilíbrio para as coisas. E ela tinha um equilíbrio emocional para perceber as coisas do que estava acontecendo ali, né? E o que ia acontecer depois daquilo. Ela precisava de um equilíbrio psicológico. Como a Vívia disse, quando ela chega, depois da conversa que ela tem com Davi, ela chega e encontra o marido embriagado, com a cara cheia, fazendo festa, e ela fala assim, não vou conversar com ele hoje. Olha o equilíbrio dela, olha a sensatez. Eu não vou conversar com ele hoje. Talvez ela estava uma pilha de nervo e falasse assim, eu vou chegar em casa, eu vou falar com esse homem, esse bruto, esse ignorante, eu vou quebrar o pau, que não sei o que. Ela está ali, ela vê o marido ali e ela fala assim, não, eu não vou conversar com ele hoje, porque não vai adiantar conversar nada com ele, ele está embriagado, ele vai entrar no ouvido e sair no outro, então eu vou deixar para mim conversar com ele amanhã. Será que tem esposas assim que deixa para depois a conversa porque vê que o momento não é o momento adequado para resolver? Não é o momento adequado para conversar com o marido? Será que tem esposas que têm esse equilíbrio emocional e psicológico para lidar com as situações? Para lidar com situações delicadas ou difíceis? Situações, apaziguar conflitos? Que há momento que é melhor não falar nada, né? É esperar um pouco. Será que a gente tem essa sabedoria, esse equilíbrio, mulheres? De deixar, esperar o momento certo para falarmos, né? O momento certo para chegar com aquela situação, ou a gente já chega e despeja ali, né? Tudo, principalmente tanto homem como mulher, quando está com raiva, nervosos, né? Com alguma situação, é mais comum ainda querer falar tudo na hora e despejar tudo, né? E uma coisa que me chama a atenção aqui de Abigail, Vívia, é que Abigail teve um equilíbrio para conversar com Davi, que era uma pessoa de fora, e teve um equilíbrio para conversar com Nabal, que era uma pessoa de dentro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que é muito bom lá fora e péssimo dentro de casa. Tem gente que sabe resolver os problemas dos outros, mas o dele ele não sabe resolver. Abigail aqui foi humilde com Davi para resolver aquele problema, e quando chega em casa vê o marido tolo numa festança, numa bebedeira, numa embriaguez só, e ela foi sensata em esperar o momento certo. Então ela sabe agir lá fora e dentro de casa. Isso aí que o pastor falou é forte, pessoal. Que às vezes a gente sabe agir lá fora, mas não sabe agir dentro de casa, dentro dos nossos lares.
Às vezes há mulheres tão doces lá fora, mas em casa, desculpa a expressão, o cão chupando manga. São grotescas, duras, né? E da mesma forma homens. Lá fora são educados, sabe? Compreende, é compreensível, mas dentro de casa é o cão chupando manga também, sabe? É briguento, é duro, acha que só ele tem razão, sabe? Então a gente precisa pensar como eu sou dentro da minha casa. Eu preciso viver o que eu acredito, eu preciso buscar sensatez dentro da minha casa, sabedoria dentro do meu lar, sabe? Porque eu tenho que viver lá fora o que eu sou dentro da minha casa, dentro do meu lar. Não que os seus problemas as pessoas têm que ficar sabendo, não. Particularidade é particularidade de cada um. Mas a gente precisa, não adianta querer ser sábio lá fora e dentro de casa ser tolo. Porque afinal de contas, aí minha casa não vai estar edificada na sabedoria. Minha casa vai estar... Quem olha lá fora acha que minha casa está sendo edificada na sabedoria e às vezes a casa está destruindo tudo. Já viu aquela situação que às vezes você admirava um casal e de repente separaram e você pensa assim, meu Deus, mas aquele casal separou, não acredito. Eles eram tão assim, né? Mas eu achava que aquele casal vivia tão bem, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Claro que cada caso é um caso, né? A gente não sabe o que se passa na vida de cada um, mas o que a gente quer trazer é o quê? Que dentro dos nossos lares possamos ser sábios. Não é que a gente já tem essa sabedoria, não. Porque nós não temos ela não vem de nenhum ser humano. A Bíblia está escrita na palavra do Senhor, se falta sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a qualquer um. Então, a sabedoria ela não se aprende, não se alcança a sabedoria nem nas melhores faculdades. Não se alcança a sabedoria com conhecimentos de leituras, enfim, não se aprende aqui na terra, não ganha essa sabedoria aqui nessa terra. A sabedoria vem do alto, ela vem de Deus. Então pode uma pessoa simples ter sabedoria e pode ser bem conceituado, conhecido das coisas e não ter sabedoria. A gente precisa buscar sabedoria dentro das nossas casas, nos nossos lares, porque aí sim eu vou viver uma vida de verdade, meu lar vai estar edificado e aí eu vou poder ajudar famílias lá fora. Eu vou poder ser um referencial lá fora. Então, primeira coisa que a gente precisa, gente, a família é a prioridade. Eu preciso ser lá fora o que eu sou aqui dentro. Aliás, eu vou ser lá fora... O que eu já sou dentro, é um reflexo do que eu sou dentro da minha casa. Então, é isso que a gente tem que entender. Vai refletir lá fora o que eu sou dentro de casa, sabe? Tem muitas pessoas dentro de casa que são tolas, são grosseiras com o marido e com a mulher... Sabe? São grosseiros com os filhos, não tem sabedoria. E aí lá fora é elegante, educada, gentil. E o lar, aquela coisa. Aí os filhos, ou o marido, ou a esposa, olham e falam assim, eu que sei, dentro de casa, se ela é essa doçura toda. Eu que sei esse homem, se ele é assim, desse jeito. Ah, eu que sei essa menina, se ela dentro de casa era esse doce de menina. Então, gente, a gente precisa... É terrível isso. Né? Alguém da nossa casa pensar de nós. Então precisamos buscar aqui, essas características de Abigail, sermos sensatos nas nossas tomadas de decisão. Nosso tempo ele está terminando e eu preciso falar aqui em rápidas palavras que toda terça-feira às 20h15 nós estamos aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que já nos acompanham. Mas por que eu repito isso? Porque tem pessoas que a cada terça-feira vai entrando e vai nos conhecendo. Então toda terça-feira nós estamos aqui às 20h15 com a família sua prioridade. Falando para casais, falando para filhos, falando para maridos e esposas, para a família no geral, sabe? E a gente está falando aquilo que é bom para ajudar pessoas. E... Nessa repetição, falando sobre isso, eu quero também dizer que eu sou o pastor Francisley, ela é a pastora Vivian, nós somos pastores da Igreja Batista Shalom aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nós temos os cultos aí às quintas-feiras, às 19h45 e aos domingos, às 19 horas. Além desses 2 dias, nós temos a live de estudo bíblico no domingo pela manhã, às 10 horas.
E terça-feira, como eu já disse, nós estamos aqui às 20h15. Então acompanhe, tá, pessoal? Compartilhe essa live, comente. Eu vi que várias pessoas comentaram. Eu vi um comentário aí do Silfar, um comentário grande. Outras pessoas também comentaram ali no Instagram. Então o tempo é muito pouco para a gente estar falando dos comentários, mas fica aí registrado e é importante você comentar sim, tá? Eu quero agradecer. Deus abençoe a sua vida. E pessoal, é só uma dica, né? Aliás, a gente gostaria da opinião de vocês. Se 8h15 tá um bom horário, né, para vocês? Porque a gente tava na hipótese de mudar para 8h30, né, às 20h30. Mas vamos deixar 8h15 ainda. É 8h15. A gente só queria você saber o seu comentário. Você que está aí nos acompanhando e de repente falar, não, pastores, 8h15 é um ótimo horário na terça-feira. Ou então nos dá essa sugestão. Não, começa 8h30, às 20h30 que será melhor. Além disso, ela me deu uma boa ideia. Tem algum tema que vocês gostariam que falasse? Nós vamos abrir um espaço. Se tiver algum tema, algum assunto, próximas, né? Deixa o comentário ou então manda uma mensagem aqui pra gente. Pastor, fala sobre isso, a gente vai falar. Tá bom? E só para encerrar, né? Vamos encerrar aqui com esse versículo, pastor. Então leia. Que diz assim, olha, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios, os teus projetos, os teus sonhos serão estabelecidos. E a gente só pode confiar no Senhor aquele que tem a sabedoria, né? Que tem o temor do Senhor. Então fica aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Foi um prazer estar aqui novamente. E se Deus quiser, até terça-feira que vem a gente vai estar de volta. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até mais.